Mãe solteira precisa dançar para um milionário árabe para alimentar seu filho, em um país com regras implacáveis. Descubra o que acontecerá quando seu segredo for revelado. No coração do Catar, onde os arranha-céus do luxo contemporâneo se encontram com os ventos do deserto eterno, ergue-se o majestoso palácio Al-Mansouri, um reflexo de opulência e tradição. Suas paredes de mármore brilham sob lustres de cristal enquanto um tapete persa se assemelha a um oceano de seda. A sala está banhada por uma luz dourada, irradiada por sua constelação de candelabros. A venezuelana Jasmine Rosales, vestida com um deslumbrante traje de odalisca em tons de esmeralda e dourado, move-se com a elegância de quem transformou o sacrifício em arte e a devoção em perfeição. Os guizos em seus tornozelos soam com um ritmo hipnótico que parece sincronizar-se com os batimentos do próprio ar, enquanto os véus de seu traje flutuam como ondas etéreas. A rosa não pede permissão para florescer entre os espinhos. No centro da sala, reclinado em um divã com almofadas bordadas em fios de ouro, Omar Al-Mansouri observa com a intensidade de um falcão em pleno voo. Sua túnica branca, perfeitamente passada, e seu kufia impecável refletem a autoridade e o prestígio que o cercam como uma aura. Mas, naquele momento, seu olhar se rendeu aos movimentos de Jasmine. Seus olhos escuros, profundos como o deserto à noite, não se desviam dela. O coração, como a areia, não pode esconder as marcas do que ama. Em sua mente, ele repete as cláusulas do acordo que ele próprio redigiu, um contrato tão frio e preciso quanto o aço. Você viverá em uma ala separada do meu palácio e fará apresentações artísticas privadas todas as noites, com absoluta discrição após meus banquetes. Não haverá contato físico entre nós. Jamais a tocarei. Isso é para proteger a reputação de ambos e garantir sua segurança. Em troca, eu lhe pagarei o suficiente para que você e sua filha nunca mais enfrentem privações. Jasmine dá uma volta elegante. Seus véus desenham um círculo perfeito no ar, e seu olhar cruza, por um breve instante, com o de Omar. Nesse momento, ela pensa em Marlene, sua filha de 5 anos, que dorme em uma ala afastada do palácio, alheia à luta invisível de sua mãe. Por ela eu posso suportar tudo. Se nosso acordo for descoberto, não apenas sua reputação e a minha estarão em risco. Em um lugar como este, ser mãe solteira e dançar em privado pode desencadear consequências ainda mais graves. Reflete Jasmine, seus pensamentos uma mistura de amor e determinação. Não importa o preço, contanto que minha filha tenha um teto e comida. A música atinge um crescendo, e Omar, que até então permanecera em um silêncio solene, rompe o ar carregado com sua voz grave e calma. Dance! Dance para mim, Jasmine! Ela faz um leve aceno, quase imperceptível enquanto continua sua dança, sabendo que qualquer desvio do acordo poderia custar-lhe seu lugar nesse mundo estranho e severo. Por trás de sua fachada serena, Omar, viúvo há anos, sente como cada giro e cada passo de Jasmine desperta um eco do vazio que carrega desde a perda de sua esposa. Nos movimentos dela, há algo que lhe lembra aquela presença que um dia iluminou sua vida, algo que é, ao mesmo tempo, um consolo e uma dor lancinante. Sabia que não deveria permitir-se vê-la dessa maneira, mas não podia evitar. A solidão havia deixado fissuras em sua alma, e naquele movimento rítmico ele encontrava fragmentos de uma vida que acreditava perdida para sempre. O deserto da alma é um poço profundo que nem todos estão dispostos a explorar. A música começa a suavizar-se, e a dança termina com Jasmine inclinando-se levemente, em um gesto de respeito mais do que submissão. O ar enche-se de um silêncio pesado, como se as paredes contivessem um segredo. Omar rompe o momento. Você é um reflexo da graça, Jasmine. Sente-se, preciso falar com você. Ela obedece mantendo uma postura digna, enquanto ele faz um gesto para uma empregada que se aproxima silenciosamente com uma bandeja de chá. Nesse instante, ambos sabem que estão jogando um delicado jogo de equilíbrio, onde cada palavra, cada gesto, poderia mudar o rumo de seus destinos.
A força de uma promessa é testada no fogo das tentações. A empregada, uma mulher de cabelos escuros presos em um coque simples e vestida com uma roupa tradicional em tons de bege e dourado, avança com passos silenciosos até a mesa. Suas mãos, firmes e precisas, colocam o serviço de chá com cuidado. Mas, ao levantar os olhos para Jasmim, seu olhar endurece, fixando-se nela com uma frieza palpável, como se quisesse perfurá-la com seu desprezo. No entanto, ao virar-se para Omar, sua expressão suaviza-se, transformando-se em um gesto de deferência quase reverente, enquanto serve a fragrante bebida na xícara dele. Omar, observando tudo de seu lugar, percebe a tensão que emana da criada, mas não diz nada imediatamente. Toma um gole de chá com calma e, em seguida, como se a decisão fosse tão natural quanto o vento no deserto, levanta a mão em um gesto autoritário. Zahira, diz com uma voz firme, mas sem aspereza, traga o melhor vinho da casa. Hoje quero homenagear minha convidada. A criada fica imóvel por um momento, as mãos ainda segurando o bule de chá. Seus olhos vacilam e sua voz sai hesitante. Tem certeza dessa ordem, senhor? Esse vinho foi reservado para banquetes e celebrações de grande importância. Omar a interrompe, seu tom ficando mais cortante como o fio de uma cimitarra. Você ousa questionar minhas ordens, Zahira? Seus olhos escuros e profundos parecem capturar a luz da sala. Jasmim é mais valiosa que o próprio ouro desta casa. Zahira inclina rapidamente a cabeça, seu rosto revelando uma mistura de humilhação e ressentimento reprimido. Perdoe-me, senhor. Cumprirei suas instruções imediatamente. Responde com uma reverência e se prepara para sair. Mas Jasmim, que permanecera em silêncio até então, levanta delicadamente uma mão, seus movimentos cheios de graça. Príncipe Omar, não deveria ser tão severo com esta jovem. Todos carregamos correntes invisíveis de servidão que nos prendem mais firmemente do que o ferro, porque não são nossas mãos que as escolhem, mas as circunstâncias. Elas são as mais difíceis de quebrar porque não prendem o corpo, mas a alma. Por isso, na minha humilde opinião, a verdadeira grandeza está em tratar cada pessoa com bondade, pois o coração não conhece distinção de linhagens ou hierarquias. Somos como grãos de areia no deserto, iguais sob o sol, livres ao vento e unidos quando somos atingidos pela tempestade. A humanidade é o único título que realmente compartilhamos. Suas palavras, tingidas de uma sabedoria que parece vir de outro mundo, flutuam no ar, impregnando a sala de uma calma reverente. Omar, impactado pela profundidade de seu discurso, abaixa o olhar, refletindo por um instante antes de responder. Você tem razão, Jasmim. Seu tom agora é mais suave, mais introspectivo. A arrogância ofusca meus olhos e obscurece meu espírito. A igualdade, como você diz, pulsa em cada coração, independentemente do lugar onde nascemos. Zahira, ainda em pé, vira-se para Jasmim por um instante, seu rosto exibindo um sorriso forçado que não consegue esconder o brilho de inveja em seus olhos. Sob sua aparente deferência, seu olhar transmite um desconforto quase palpável, como se as palavras de Jasmim tivessem despertado um ressentimento latente, um eco silencioso de comparação que a incomoda profundamente. No entanto, com uma inclinação de cabeça e um controle aperfeiçoado por anos de servidão, Zahira sai da sala com passos firmes, deixando para trás uma tensão que parece aderir ao ar como uma sombra persistente. Omar, com um tom reflexivo, observando sua taça antes de dirigir seu olhar a Jasmim. É curioso pensar como os giros do destino trazem pessoas como você de terras tão distantes. Às vezes me pergunto se não é a fortuna que se move para trazer luz aos lugares sombrios. Jasmim ri suavemente, inclinando levemente a cabeça. Príncipe Omar, a fortuna não tem asas, mas sempre encontra o caminho para os corações que sabem buscá-la. Às vezes, os lugares sombrios só precisam de alguém que se lembre de onde guardaram a lâmpada. Pouco depois, Zahira voltou à sala com passos firmes, carregando nas mãos um decantador que refletia a luz tênue como um prisma. Seu vestido tradicional, em tons bege e dourado, parecia quase monástico.
mas o brilho em seus olhos contava uma história diferente. Ao se aproximar, fez uma leve reverência com a cabeça e falou com uma serenidade que ocultava suas verdadeiras intenções. Senhor, como solicitado, decantei o melhor vinho previamente para garantir que respire e esteja em seu melhor estado. Espero que esteja à altura da ocasião. Colocou o decantador na mesa com uma precisão meticulosa. Com movimentos fluidos e calculados, serviu primeiro o líquido rubi na taça de Omar, inclinando ligeiramente o corpo para bloquear sua visão e garantir que ele não percebesse nada incomum. Depois, com um gesto suave e um controle deliberado, dirigiu-se a Jasmim. Sua postura era impecável, quase cerimonial, mas enquanto inclinava o decantador sobre a taça de Jasmim, seus dedos fizeram um movimento quase imperceptível, deixando cair uma substância invisível no vinho antes de continuar a servir. O brilho nos olhos de Zahira revelou um lampejo fugaz, um reflexo de sua intenção que Jasmim captou ao erguer o olhar. Por um instante, uma leve inquietação passou pela mente de Jasmim, mas sua bondade natural a levou a pensar que era apenas uma impressão passageira, descartando qualquer conjetura maliciosa. Jasmim sentiu uma pontada de incerteza. O que foi isso? Pensou, enquanto Zahira inclinava o decantador em direção à sua taça. No entanto, seu coração generoso, sempre disposto a dar o benefício da dúvida, impediu-a de fazer conjecturas negativas. Talvez Zahira estivesse cansada ou apenas nervosa sob o olhar sempre exigente de Omar. Zahira, porém, escondia um sorriso sardônico por trás de seus lábios apertados. Enquanto servia o vinho na taça de Jasmim, um pensamento sombrio cruzou sua mente como uma tempestade no deserto. Só me resta aguardar nas sombras, e não será o destino que forjará o teu final, odalisca Jasmim, mas eu mesma, com minha engenhosidade prudente. A substância, cuidadosamente misturada no decantador momentos antes, deslizou sem esforço para a taça de Jasmim, desaparecendo no brilho avermelhado do vinho. Zahira endireitou-se, o rosto agora perfeitamente neutro, e deu um passo para trás. Aproveitem o vinho, disse com uma reverência. Omar assentiu satisfeito, enquanto erguia sua taça em um gesto de aprovação. Jasmim, disse ele a voz baixa, mas firme, esta noite você merece um brinde, pela sua graça e pela calma que traz a este salão. Jasmim esboçou um sorriso tímido, levantando sua taça com delicadeza. Zahira observava da sombra de uma coluna, sua figura parcialmente oculta pelas cortinas de seda. Seus olhos seguiam cada movimento, como os de um predador aguardando o momento perfeito para atacar. O som do cristal das taças tocando ecoou suavemente, reverberando na sala como um presságio ominoso. Jasmim levou a taça aos lábios, respirando o aroma do vinho. Por um momento, um leve arrepio percorreu sua espinha, mas ela se forçou a sorrir. Omar a observava, e ela sabia que qualquer dúvida refletida em seu rosto poderia ser interpretada como desconfiança. Bebeu um gole. Zahira, em seu canto nas sombras, esboçou um sorriso quase imperceptível, satisfeita. É só uma questão de tempo, pensou, seus olhos cravados na figura de Jasmim. No entanto, enquanto o vinho começava a percorrer seu corpo, Jasmim sentiu uma leve tontura. A sala pareceu girar por um instante. Seu sorriso permaneceu, mas seus dedos tremiam ao colocar a taça de volta na mesa. Omar não percebeu nada estranho, ocupado em refletir sobre as palavras que trocariam depois. Mas Zahira notou. De sua posição, ela saboreava cada segundo, como um marionetista invisível controlando os fios. De repente, Omar quebrou o silêncio. Jasmim, quem é o pai de sua filha? Perguntou com uma mistura de curiosidade e perplexidade. Jasmim balbuciou, visivelmente tonta, suas pálpebras lutando para se manterem abertas. Eu? Não sei. Omar observou com desconcerto o rosto de Jasmim, enquanto ela começava a desabar no luxuoso sofá, a cabeça inclinada e os lábios murmurando palavras incoerentes. A expressão do príncipe endureceu. Algo estava errado. O que está acontecendo, odalisca? Inquiriu com um tom de preocupação crescente.
Jasmim mal conseguiu articular sua resposta. Estou com muito sono. Antes que pudesse dizer algo mais, seu corpo desabou completamente. Omar levantou-se imediatamente, seus olhos escuros piscando com incerteza, enquanto as palavras do contrato ecoavam em sua mente. Jamais a tocarei. Sua respiração tornou-se mais pesada enquanto contemplava a cena. Se a tocasse, poderia colocá-la em perigo em um lugar como o Catar, onde rumores eram armas afiadas. Mas deixá-la ali, indefesa, poderia ser ainda mais arriscado. Finalmente, sua resolução prevaleceu. Malditas sejam as cláusulas, exclamou, adaptando seu impulso à maneira típica do Catar. Jasmim precisa de mim. Inclinou-se sobre ela com cuidado e segurou seu rosto entre as mãos. O que está acontecendo, Jasmim? Disse com suavidade, procurando sinais. Com o polegar verificou seu pulso, sentindo-o constante. Em seguida, aproximou o rosto dos lábios de Jasmim, certificando-se de que sua respiração estava uniforme. Aliviado ao ver que tudo parecia estar em ordem, tomou uma decisão firme. Vou te levar para o seu quarto para descansar. Sem esforço, ele a carregou nos braços, seu corpo inerte repousando contra o dele enquanto subia as majestosas escadas de mármore que levavam aos quartos da ala leste do palácio. Cada passo ecoava no silêncio da noite enquanto sua mente trabalhava febrilmente para entender o que estava acontecendo. De um canto escuro, Zahira observava toda a cena. Seu sorriso era um espetáculo de satisfação maliciosa. Eu te tenho nas minhas mãos, odalisca venezuelana. Logo tirarei você do caminho. Omar voltará a estar sozinho como antes. E será meu. Só meu. O egoísmo do amor silencioso não busca a felicidade do outro, mas sua solidão, porque nela encontra um refúgio para evitar a dor de não ser correspondido. Ao chegar ao quarto destinado a Jasmim, Omar empurrou suavemente a porta com o pé e entrou. A luz tênue iluminava o cômodo decorado com aconchego. Mas antes que ele pudesse se aproximar da cama, uma menina de cerca de 8 anos correu até ele, o rosto marcado pelo medo. Senhor Omar, o que aconteceu com minha mãe? Omar a olhou com uma ternura que suavizou a habitual dureza de seus traços. Ela está apenas dormindo, pequena. Me ajude a deixá-la confortável na cama. Com cuidado, ele colocou Jasmim na cama, ajustando os travesseiros e os lençóis para que ela ficasse confortável. Depois, ajoelhou-se diante da menina, seus olhos no mesmo nível dos dela. Cuide bem da mamãe, me avise qualquer coisa. Amanhã cedo virei ver vocês. A menina assentiu com determinação e Omar saiu do quarto, fechando a porta atrás de si. Ao longe, Zahira continuava observando das sombras, seus olhos arregalados enquanto uma onda de incredulidade a atravessava. O que meus olhos viram? Não pode ser. Há uma menina naquele quarto. Jasmim é mãe solteira e o príncipe Omar a tocou. Agora sim, ela está nas minhas mãos. No Catar, ela não sairá impune disso. A inveja alimenta a vingança como o fogo alimenta a fumaça, enchendo o ar de sombras, porque não suporta a luz que os outros refletem. Jasmim acordou com o primeiro raio de sol que se filtrou pelas cortinas de seda. Sentada na cama, seu corpo ainda estava pesado, e uma leve tontura nublava seus pensamentos. Passou a mão pela testa enquanto tentava lembrar-se da noite anterior. A última coisa que vinha à sua mente era o sabor do vinho em seus lábios e a sensação de cansaço avassalador que a vencera. À sua frente, sua filha dormia profundamente, abraçando um pequeno travesseiro como se fosse seu maior tesouro. Jasmim suspirou, tentando acalmar a inquietação que pulsava em seu peito. Como cheguei aqui? Perguntou-se enquanto começava a se levantar da cama. De repente, 3 batidas leves ressoaram na porta. Seu coração acelerou e ela se endireitou um pouco mais, tentando aparentar tranquilidade. Entre, disse com um fio de voz as palavras mal audíveis. A porta se abriu lentamente e a imponente figura do príncipe Omar apareceu na soleira. Vestido com sua túnica branca impecável, seu rosto refletia uma mistura de preocupação e decisão. Fechou a porta com calma enquanto seus olhos se fixavam diretamente em Jasmim. Ela sentiu o peito se apertar. A confusão e a surpresa a invadiram.
Sua mente voltou imediatamente ao contrato, às regras claras que ambos haviam concordado em respeitar. Príncipe Omar, o que faz aqui? Perguntou rapidamente, tentando controlar sua voz. O senhor não deveria me ver no meu quarto. Lembre-se do contrato. Omar deu um passo à frente, com os braços relaxados ao lado do corpo, mas seus olhos mostravam uma intensidade que desmentia sua postura tranquila. Eu me lembro perfeitamente, Jasmine, respondeu com firmeza, sua voz grave ecoando pelo quarto. Mas as circunstâncias de ontem à noite quebraram todas as regras. Jasmine, ainda sentada na cama, olhou para ele incrédula. Suas mãos apertavam os lençóis enquanto tentava processar suas palavras. O que quer dizer? Perguntou com um tom de incerteza. Depois que você bebeu o vinho, notei que estava agindo de forma estranha, continuou Omar, avançando um pouco mais na direção dela. Você desmaiou, e ficou claro que algo não estava normal. Não pude ficar parado enquanto você estava em perigo. Então infringi as cláusulas do contrato. Certifiquei-me de que seus sinais vitais estavam bem e depois a trouxe até aqui nos braços para garantir um lugar seguro onde pudesse descansar. Pelo visto, você apenas adormeceu. As palavras de Omar caíram como um peso sobre Jasmine. A ideia de que ele a tivesse tocado, mesmo que por necessidade, ia contra tudo o que haviam combinado. Seus olhos buscaram os dele com profundo escrutínio, mas tudo o que encontrou foi sinceridade. Por que faria isso? Perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. Por que arriscaria sua reputação no catar por mim? Omar baixou o olhar por um momento como se procurasse a resposta dentro de si mesmo. Quando voltou a falar, seu tom era mais suave, quase introspectivo. Porque não sou um homem que permite que outros sofram quando posso fazer algo para evitar isso. E menos ainda com você, Jasmine. O calor de suas palavras a desarmou, mas sua mente continuava girando em torno do mistério do que havia acontecido. O que aconteceu depois? Insistiu, inclinando-se ligeiramente para ele. Nada mais. Eu a deixei descansar aqui, em sua cama. Sua filha Marlene, por sinal, é uma menina muito valente. Pedi a ela que cuidasse de você e me certifiquei de que tudo estivesse em ordem antes de me retirar. Jasmine assentiu lentamente, ainda tentando montar as peças em sua mente. A menção de sua filha encheu seu coração de uma profunda gratidão, mas também de uma crescente incerteza. Obrigada pelo que fez, mas não deveria ter feito. Agora, se alguém descobrir que esteve aqui, nossas reputações poderiam ficar em perigo. E mais ainda, minha filha. Omar inclinou ligeiramente a cabeça, reconhecendo a verdade de suas palavras, mas seus olhos ainda mostravam determinação. Eu sei, Jasmine, é por isso que estou aqui esta manhã. Quero me certificar pessoalmente de que você está bem. Por favor, desça para o salão de jantar em 1 hora para me acompanhar. Cada um de nós se sentará a uma distância suficiente do outro. E sua filha ainda deve permanecer escondida aqui. Deve haver alguma maneira de resolver no futuro a grave questão de ser mãe solteira. Jasmine assentiu e o príncipe deixou o quarto. A porta se fechou suavemente, deixando Jasmine sentada na cama, seus pensamentos embaraçados em um emaranhado de incerteza, gratidão e temor. Enquanto olhava para sua filha, que começava a despertar, sabia que, após o ocorrido, o perigo que a espreitava era mais profundo do que podia imaginar. O segredo de um filho nascido da alma é um tesouro escondido sob a montanha azul da verdade. Para protegê-lo, o sacrifício é o caminho íngreme, onde cada passo sangra em silêncio, mas, ao chegar ao topo, o eco da verdade se transforma em um canto eterno. 1 hora depois, no majestoso salão de jantar do Palácio Al-Mansuri, Jasmine estava sentada em frente a Omar, a uma distância adequada, como ditavam as normas, mas próxima o suficiente para sentir a intensidade de seu olhar. Omar quebrou o silêncio com um tom reflexivo que quase ocultava sua inquietação. Jasmine, disse, seu olhar fixo nela, você não acha que adormeceu rápido demais depois de beber o vinho ontem à noite? Jasmine levantou os olhos do prato, seu sorriso era tênue, mas caloroso, tentando desviar a seriedade do momento. Faz tanto tempo que não brindava, respondeu com um tom suave, inclinando ligeiramente a cabeça.
É possível que tenha sido por isso. Embora eu deva admitir que tudo parece tão estranho. Nunca me senti assim antes. Omar assentiu lentamente, como se estivesse ponderando cada palavra antes de continuar. Colocou sua xícara de chá sobre a mesa com um movimento pausado e fixou seus olhos escuros nela, buscando algo além de suas palavras. Ontem, durante sua sonolência, começou com uma leve pausa que parecia carregada de significado. Você disse algo. Jasmine sentiu um pequeno arrepio percorrer sua espinha, embora tentasse manter sua expressão serena. Eu disse algo? Perguntou ligeiramente desconcertada. Não me lembro de nada depois do brinde. O que foi que eu disse? Por favor, diga-me. Omar manteve o olhar em Jasmine por um momento que parecia se estender além do tempo. Suas mãos apertaram ligeiramente, como se a tensão do que estava prestes a dizer precisasse de uma forma de escape. Você disse que não sabia quem era o pai de sua filha. Respondeu finalmente, seu tom equilibrado, mas suas palavras pesavam como pedras. Jasmine empalideceu. Seus olhos buscaram refúgio nos pratos diante dela, mas não encontraram consolo. Respirou profundamente antes de responder, com uma voz que parecia vir das profundezas de sua alma. Certamente não sei quem é o pai, murmurou, o tom quase inaudível. Omar inclinou a cabeça, seu semblante refletindo uma mistura de incredulidade e curiosidade. Como isso é possível? Perguntou, sua voz firme, mas sem julgamento. Jasmine levantou lentamente os olhos para ele, seus lábios tremendo antes de articular a resposta. O pai dela é um árabe rico do Catar, mas... Parou engolindo com dificuldade. Não sei o nome dele. O silêncio tornou-se palpável entre eles. Omar recostou-se na cadeira, processando a informação. Gostaria de me contar? Perguntou suavemente, rompendo a barreira do silêncio. Jasmine fechou os olhos por um instante, como se buscasse forças em algum canto de sua alma. Quando falou, sua voz era baixa, mas carregada de emoção. Príncipe Omar, Marlene é o que mais amo neste mundo, meu maior tesouro. Mas, hesitou, suas palavras tremendo como se temesse pronunciá-las. Não sou a mãe biológica dela. Omar a olhou com evidente surpresa. Suas sobrancelhas se arquearam, mas o tom permaneceu calmo. Você não é mãe solteira? Perguntou com uma nota de alívio que parecia atravessar sua voz. Isso poderia melhorar sua situação no Catar. Jasmine negou com um movimento lento, mas decidido da cabeça. Não, eles a tirariam de mim. Não sei o que seria dela. Veja. Fez uma pausa, como se a lembrança em si causasse dor. Marlene nasceu de uma relação extraconjugal entre esse árabe, cujo nome desconheço, e minha irmã mais velha, há 8 anos. A surpresa no rosto de Omar transformou-se em uma expressão de profunda reflexão. Como algo assim pôde acontecer vivendo em terras tão distantes? Perguntou. Jasmine suspirou, seus olhos ficaram nublados sob o peso das lembranças. Minha irmã sonhava em conhecer o Catar e veio de férias. Apaixonou-se por um homem rico, mas ele era casado. Quando descobriu que estava grávida, soube que isso seria inconcebível nesta cultura. Voltou para nosso país fugindo de seu próprio segredo. No entanto, após o parto, sua saúde piorou terrivelmente. Antes de morrer, ela me fez prometer que cuidaria de sua filha como se fosse minha e que um dia a traria ao Catar para estar perto de suas origens. Omar ficou pensativo. Seus dedos tamborilavam suavemente sobre a mesa enquanto processava a história. Sua irmã lhe disse o nome desse árabe? Perguntou finalmente. Jasmine sorriu com uma tristeza que parecia perfurar o ar. Não. Ela tentou, mas já era tarde quando decidiu. Morreu tentando pronunciar seu nome. Agora, peço-lhe que guarde meu segredo, príncipe Omar. Omar assentiu lentamente, cabisbaixo. Seu rosto endureceu, mas seus olhos revelavam um turbilhão de emoções. Finalmente sussurrou. Não se esqueça de dançar para mim esta noite, odalisca Jasmine. E não se preocupe, seu segredo está seguro comigo. Protegerei você e Marlene, se necessário, com minha própria vida.
Jasmine inclinou a cabeça em agradecimento, mas seus pensamentos estavam distantes, entrelaçados nas promessas do passado e nos perigos do presente. Enquanto Omar se levantava de seu lugar, a sensação de que algo mais profundo havia se desatado entre eles permaneceu suspensa no ar do majestoso salão. O segredo é um fio dourado que o tecelão esconde sob camadas de fios comuns. Seu brilho discreto guia as mãos do tempo, traçando padrões que transformam vidas enquanto o mundo ignora seu esplendor maravilhoso. A noite caiu sobre o majestoso palácio Al-Mansuri, onde cada canto brilhava sob a luz de candelabros de cristal e lâmpadas douradas. No centro do salão principal, apareceu Jasmine, vestida com um deslumbrante traje de odalisca nos tons de vermelho e dourado. Os véus finamente bordados ondulavam a cada passo, e seus sinos tilintavam como um coro celestial. Seus cabelos caíam em cascata, e seu rosto resplandecia com um sorriso radiante, como se o peso dos segredos que carregava tivesse desaparecido por um momento. Omar, reclinado em um divã adornado com almofadas de fio de ouro, observava fascinado. Seus olhos, escuros e profundos, seguiam cada movimento com devoção. Seu sorriso era amplo e sincero, como o de um homem que havia encontrado um oásis no deserto de sua solidão. "Você me faz muito feliz, Jasmine", exclamou com a voz cheia de entusiasmo. "Adoro vê-la dançar. Sorria para mim." Jasmine, com uma graça incomparável, girava no ar, sua saia formando um círculo perfeito enquanto os véus desenhavam figuras efêmeras no espaço. Seu sorriso iluminava a sala e seu olhar brilhava de alegria. A música que preenchia o ambiente parecia entrelaçar-se com sua alma, conduzindo-a a uma dança que era ao mesmo tempo arte e confissão. Por trás das cortinas de seda, Zahira observava em silêncio, oculta nas sombras. Seu rosto estava marcado por uma mistura de desprezo e satisfação antecipada. Em sua mão segurava o celular, cujo brilho iluminava levemente suas feições tensas. "É só uma questão de tempo", murmurou para si mesma, com um sorriso sarcástico atravessando seus lábios. "Em breve, eles chegarão." A música continuava, alcançando um crescendo que parecia fazer vibrar o próprio ar. Jasmine fez um giro final, levantando os braços em um gesto de triunfo, seu sorriso mais radiante do que nunca. O som das portas ecoou no majestoso salão, interrompendo a música e congelando o movimento de Jasmine no meio de sua dança. Omar levantou-se imediatamente, com uma mistura de surpresa e indignação refletida em seu rosto. Um oficial sênior, com um porte imponente e uma expressão fria, liderava o grupo de autoridades do Catar. Seu olhar percorreu a sala até se fixar em Jasmine, envolta em seu traje vermelho de odalisca, enquanto os guizos em seus tornozelos ainda tilintavam suavemente no silêncio repentino. "Isso é inadmissível", exclamou o oficial, apontando diretamente para Jasmine com o senho franzido. "Príncipe Omar, pode explicar o que esta mulher está fazendo dançando de forma tão imprópria em seu palácio?" Omar avançou em direção aos oficiais, sua postura rígida, embora sua voz permanecesse controlada. "O que significa essa intromissão?" perguntou com um tom firme, mas contido. O oficial não hesitou. Deu um passo à frente, estendendo uma mão para interromper o avanço de Omar. "Recebemos provas e denúncias sobre atividades imorais neste lugar, e o que vemos aqui apenas confirma essas acusações", declarou, enquanto apontava para Jasmine com desdém. A música cessou abruptamente, como se o tempo houvesse decidido parar no majestoso salão. Jasmine permaneceu de pé no centro da sala, seu traje vermelho de odalisca brilhando sob a luz dos candelabros. Seus olhos, antes cheios de vida e alegria, agora refletiam a confusão que atravessava sua alma. Os oficiais avançaram com passos firmes, o eco de suas botas ressoando como tambores de julgamento. Omar tentou interpor-se, sua postura orgulhosa como um escudo entre eles e Jasmine. "Isso é um ultraje", rugiu Omar, sua voz preenchendo a sala. "Sou Omar Al-Mansuri, e esta é minha casa. Ninguém tem o direito de invadir dessa forma." O oficial sênior parou a poucos passos de Omar. Em sua mão, segurava um documento que estendeu com firmeza. "Príncipe Omar, estamos aqui sob ordens superiores.
Recebemos provas contundentes de atividades imorais ocorrendo neste local e nossa presença está completamente justificada. Jasmine sentiu as pernas tremerem, sua mente mergulhada no caos do que estava acontecendo. Seus olhos procuraram os de Omar, mas antes que ele pudesse dizer algo, outra voz ecoou pela sala. As provas não mentem. Zahira emergiu das sombras, seu rosto marcado por um sorriso malicioso. Em sua mão, o celular brilhava como uma arma pronta para ser disparada. Ela estendeu o dispositivo ao oficial sênior. Aqui estão as imagens que confirmam tudo. O oficial pegou o celular e Zahira não conseguiu evitar uma leve inclinação de cabeça, como se estivesse saboreando o momento. Omar olhou para ela com incredulidade e uma fúria contida. "O que você fez, Zahira?" questionou Omar, dando um passo em sua direção. "Meu dever como uma serva leal é proteger a reputação desta casa", respondeu Zahira, com um tom tão doce quanto venenoso. "E eu não poderia ficar calada enquanto uma estrangeira manchava sua honra, venerável príncipe. Acredite, você me agradecerá." O oficial examinou as imagens com uma expressão impassível. Fotografias de Omar carregando Jasmine nos braços, atravessando o umbral de um quarto, e outras da pequena Marlene na ala separada do palácio. Ele fechou o celular e o guardou com cuidado antes de levantar o olhar. "Isso confirma nossas suspeitas", declarou com voz grave. Jasmine Rosales, como mãe solteira, violou as normas de decoro e moralidade que regem este país. Príncipe Omar, sua implicação neste caso também será avaliada. Mas no momento nossa prioridade é aplicar a lei. Jasmine caiu de joelhos no meio do salão com seu traje vermelho de odalisca, as mãos cobrindo o rosto enquanto as lágrimas escorriam incontrolavelmente. "Por favor, não", suplicou entre soluços. "Marlene não tem mais ninguém." O oficial não demonstrou nenhuma emoção. Com um gesto firme, deu a ordem. "Revistem o palácio, encontrem a menina e preparem-se para levá-las." "Isso é um erro", gritou Omar, tentando se aproximar do oficial. "Jasmine não representa uma ameaça para ninguém. Ela é apenas uma mãe tentando cuidar de sua filha. Se há algum problema, levem a mim, mas deixem-nas em paz." O oficial o encarou com frieza. "As leis são claras, príncipe Omar. A justiça não faz exceções, nem mesmo na casa de um príncipe." Enquanto os guardas subiam as escadas à procura de Marlene, Omar voltou-se para Jasmine, ajoelhando-se ao lado dela. Ele segurou seu rosto entre as mãos, ignorando os olhares dos oficiais. "Não deixarei que isso termine assim", disse a ela com um tom firme, mas cheio de dor. "Prometo que vou salvá-las. Eu prometo." Jasmine, em meio às lágrimas, balançou a cabeça. "Salve Marlene e esqueça de mim", sussurrou, mas suas palavras se quebraram ao ver a intensidade nos olhos de Omar. Os guardas voltaram, trazendo uma Marlene assustada nos braços. A menina chorava, chamando pela mãe enquanto tentava se soltar, mas os guardas mantinham o aperto firme. "Mamãe!" gritou Marlene, estendendo os braços para Jasmine. "Não machuquem ela", suplicou Jasmine, tentando se levantar, mas os oficiais a seguraram pelos braços. O oficial maior levantou a mão, imperturbável diante da comoção. "A menina será levada a um centro de bem-estar infantil, onde permanecerá sob custódia até que sua situação legal seja resolvida. A senhora, por sua vez, será transferida para o centro de detenção feminina, aguardando julgamento." "Não!" exclamou Jasmine, suas palavras dilaceradas pelo medo. "Não nos separem, por favor. Ela é apenas uma criança." O oficial a encarou com frieza. "As leis são claras e devemos cumpri-las. Sua dupla imoralidade como mãe solteira e dançarina privada custará a custódia de sua filha. Agora, o bem-estar dela é responsabilidade do Estado." Omar tentou intervir novamente, mas foi contido por outros 2 guardas. "Isso não ficará assim", disse Omar com uma mistura de fúria e desespero na voz. "Farei tudo o que for necessário para libertá-las." Enquanto as levavam para a saída, Jasmine olhou para trás, seus olhos cheios de tristeza e medo. "Marlene", murmurou com voz trêmula, suas lágrimas caindo sem controle. "Príncipe Omar."
Por favor, cuide dela. Omar, incapaz de esconder a dor que o consumia, gritou com toda a força de seu coração: prometo que vou salvá-las. Eu prometo! A porta se fechou atrás delas, deixando Omar sozinho no majestoso salão, onde o eco de suas palavras ressoava como uma súplica ao destino. Quando tiram de você aquilo que mais ama, é como arrancar as raízes de uma árvore viva. Não só dói, mas a própria terra fica vazia, gritando pelo nome do que já não está. O silêncio do palácio era quase sepulcral, quebrado apenas pelos passos firmes de Omar, que ecoavam contra os muros vazios. Em um salão apartado, Zahira estava de pé, esperando, sua figura rígida e seu rosto altivo. Apesar de sua compostura, o brilho nos olhos traía uma mistura de nervosismo e desafio. Omar entrou no salão, sua postura imponente e o olhar escuro carregado de emoções contidas. Fechou a porta atrás de si com um movimento deliberado, deixando claro que o que estava prestes a dizer não admitia distrações nem interrupções. "Você tem algo a dizer, Zahira?" perguntou em tom grave, que cortava o ar como uma cimitarra. Zahira ergueu o queixo em desafio, embora sua respiração tenha se tornado mais acelerada. "Fiz o que devia, senhor. Protegi sua reputação, a desta casa. Aquela mulher, sua presença era uma ameaça a tudo o que este lugar representa." Omar avançou em direção a ela, seus passos lentos e carregados de intensidade. "Protegeu minha reputação?" repetiu incrédulo. "Zahira, o que você fez não foi proteger, foi destruir. Você colocou em risco a vida de uma mulher inocente e de uma criança que não tem culpa alguma. O que aconteceu neste palácio?" Ele fez uma pausa, seus olhos a perfurando. "O que você escolheu manipular apenas demonstra sua inveja e sua mesquinhez." Zahira deu um passo atrás e suas mãos tensas ao lado do vestido, mas sua voz ainda carregava uma fagulha de desafio. "E o que esperava que eu fizesse, senhor? Permitir que fosse arrastado junto com ela? As imagens não mentem. As autoridades não hesitarão em considerar isso uma afronta às leis deste país." Omar parou diante dela, sua figura dominante projetava uma sombra sobre a dela. "As imagens não mentem, Zahira, mas também não contam toda a verdade. Eu sei o que aconteceu naquele quarto. Jasmine estava inconsciente porque alguém, talvez você, adicionou algo ao vinho. Nada inapropriado aconteceu. Se isso é o seu jeito de me proteger, é o ato mais vil que já vi." Zahira tentou manter a calma, mas seus olhos mostravam uma mistura de medo e orgulho ferido. "O que pretende que eu faça agora, senhor?" perguntou finalmente, sua voz mais baixa. "Você tem duas opções", respondeu Omar, seu tom frio como o mármore sob seus pés. "Retire as acusações perante as autoridades. Declare que Jasmine não fez nada de impróprio, que as imagens foram manipuladas por ciúmes e que as acusações não têm fundamento. Ou..." Suas palavras endureceram como um martelo batendo na bigorna. "Faça suas malas e saia deste palácio antes do fim do dia. Sem compensação, sem ajuda, e com o peso de sua traição às costas, até se transformar em uma vagabunda." O rosto de Zahira se contraiu. Seu orgulho a impedia de ceder, mas o medo do ostracismo era evidente em seus olhos. Depois de um momento de silêncio, ela ergueu o olhar, desafiando-o com sua última fagulha de rebeldia. "Não vou me retratar, não por causa daquela mulher." Omar respirou fundo, suas mãos cerrando-se em punhos ao lado do corpo. "Então vá embora. Não quero vê-la aqui ao cair da noite. E lembre-se, Zahira." Sua voz abaixou, carregada de advertência. "O deserto não tem piedade com os traidores." Zahira abaixou o olhar, seu rosto endurecido pela humilhação. Sem dizer mais nada, virou-se sobre os calcanhares e saiu do salão, seus passos ecoando como um vazio no vasto silêncio do palácio. Omar a observou partir, sua mente cheia de determinação. Embora a raiva o consumisse, não havia tempo para vingança. Sua prioridade estava clara: salvar Jasmine e Marlene, a qualquer custo. O coração que nutre inveja é como uma tempestade no deserto. Devasta tudo ao seu redor. Mas ao final, resta apenas o vazio e a desolação.
Por sua vez, Jasmine foi levada a uma prisão isolada, um cárcere projetado para mulheres estrangeiras acusadas de violações à moral e às leis do Catar. Ali, o ar era pesado, carregado de silêncio e do eco das portas que se fechavam atrás dela. A cela onde foi confinada era pequena, fria e desprovida de qualquer conforto, salvo um colchão fino e uma janela alta por onde mal entrava um raio de luz. Sentada no chão, com os joelhos dobrados contra o peito, Jasmine tremia, não apenas pelo frio da cela, mas pelo peso de sua situação. As lágrimas corriam incessantemente por seu rosto, caindo no chão como um eco de seu desespero, murmurando: "Marlene, minha menina, o que será de você?" Meu coração se parte ao pensar que agora está nas mãos de estranhos, longe dos braços que a protegeram desde que veio ao mundo. Eu poderia me salvar dizendo a verdade. Que não sou sua mãe biológica? Não, nunca. O que seria de sua vida se soubessem que nasceu de uma união ilícita, fruto de um amor proibido entre minha irmã e um homem árabe casado? Se eu revelasse a verdade, sua existência estaria para sempre marcada nesta terra onde as origens são tudo. Você seria rejeitada, julgada, condenada ao estigma sem ter feito nada de errado. E minha irmã? Como poderia traí-la agora depois da promessa que fiz de que você nunca saberia a verdade de que não sou sua mãe? Marlene, meu amor, você não é minha filha de sangue, mas é de minha alma. Se esse é o preço que devo pagar para manter sua imagem intacta e cumprir a promessa feita à minha irmã, pagarei sem hesitar. Preferiria morrer 1000 vezes antes de falhar com vocês. Com um último soluço, Jasmine deixou a cabeça cair sobre os braços, o corpo sacudido por um choro silencioso, enquanto o eco de seu sacrifício ressoava na escuridão de sua cela. O amor verdadeiro não mede o sacrifício, porque em sua essência está o ato de entregar tudo, até mesmo a própria vida, para preservar a pureza daquilo que mais se ama. Enquanto isso, no palácio, Omar entrou no quarto de Jasmine, onde as cortinas de seda balançavam suavemente com a brisa que entrava pela janela entreaberta. Sua respiração estava pesada, seus passos ecoavam no chão de mármore enquanto procurava algo, qualquer pista que o ajudasse a encontrar respostas, a traçar um caminho que as tirasse do abismo em que estavam. De repente, algo chamou sua atenção. Sobre a mesinha de cabeceira havia uma fotografia emoldurada. Ele a pegou com cuidado, como se o vidro pudesse se quebrar sob o peso de suas emoções. Na imagem, aparecia uma mulher de cabelos loiros, cujos olhos claros irradiavam calor e ternura. Era semelhante a Jasmine, mas não era ela. Sob a fotografia, em letras elegantes, estava escrita uma única palavra: gerânio. Omar sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Sua mente começou a retroceder, como uma torrente de lembranças que transbordavam sem controle, transportando-o 8 anos atrás. Ele fechou os olhos e a cena ganhou vida com uma nitidez devastadora. Murmurou em um tom quase inaudível, mas carregado de incredulidade e espanto: "Não pode ser." Deixou-se cair na beirada da cama, a fotografia ainda em suas mãos. Lágrimas começaram a escorrer de seus olhos, deslizando pelo rosto como um rio liberado após anos de contenção. As palavras saíram entrecortadas, cheias de uma dor e um assombro que o sobrecarregavam. "Marlene é minha filha." Depois de uma pausa, continuou: "Uma noite conheci Gerânio." Sussurrou, a voz quebrada pela emoção. "Foi aqui mesmo, no Catar. Meu casamento era uma farsa, uma gaiola dourada que aprisionava minha alma. Sentia-me preso em um deserto interior, consumido por minha própria solidão." Suas mãos tremiam enquanto segurava a fotografia, seus olhos incapazes de se afastar da imagem que agora desencadeava uma verdade devastadora. "Por um instante em seus braços encontrei refúgio." Continuou, a voz quase inaudível. "Esqueci meu vazio, meu deserto, e por uma noite conheci a ilusão da liberdade, mas nunca mais pude procurá-la. Isso me era proibido, as leis, minha posição, tudo conspirava para nos separar." Ficou em silêncio, como se o peso do que acabara de descobrir o estivesse esmagando. Então, com um movimento decidido,
Levantou-se da cama e saiu do quarto, segurando a fotografia contra o peito. Seu rosto refletia uma mistura de determinação e desespero, como um homem que havia encontrado a peça perdida de um quebra-cabeça que nunca quis montar. O passado nunca é completamente enterrado. Como as raízes de uma árvore profunda, permanece oculto sob a superfície, esperando o momento de emergir e mudar tudo. Já haviam se passado semanas desde a prisão de Jasmine, semanas em que o nome da venezuelana ressoava nas murmurações dos mercados e nos corredores mais escondidos do Catar. Finalmente, as autoridades determinaram sua culpa. Como estrangeira, foi acusada de imoralidade agravada por ser mãe solteira e por seu relacionamento inapropriado com um homem de alta posição social, o príncipe Omar al-Mansouri. A isso se somava seu trabalho como dançarina privada, considerado um ato impróprio e indecoroso, segundo as rígidas leis locais. O dia da transferência chegou com uma atmosfera carregada de solenidade. Jasmine, vestida com uma túnica simples, era conduzida sob a vigilância de vários guardas armados até o local da execução, uma praça situada na periferia. Seu rosto estava pálido, mas seu olhar permanecia firme. Em seu coração não havia medo por si mesma, mas um profundo terror pelo destino de Marlene. Cada passo ecoava como um reflexo de seu sacrifício. A praça estava cercada de espectadores, convocados para presenciar o que as autoridades chamavam de um ato de justiça moral. Jasmine subiu ao cadafalso com a dignidade de quem sabe que sua vida já não lhe pertence, mas cuja alma ainda tem força para proteger aquilo que ama. O oficial maior se adiantou, e sua voz ressoou como um martelo enquanto lia o decreto. Jasmine Rosales, estrangeira culpada de violar as leis de moralidade deste país. Sua sentença de apedrejamento será executada imediatamente, como um lembrete para aqueles que tentem minar nossas tradições e valores. Jasmine fechou os olhos. Em seus lábios murmurou uma oração silenciosa, não por sua vida, mas por Marlene. Que minha menina esteja segura, que encontre amor onde eu não posso chegar. Quando os guardas se aproximaram para amarrar suas mãos, uma voz grave e poderosa ressoou na praça, cortando o ar como um trovão. Parem, libertem essa mulher agora mesmo! A multidão virou-se surpresa enquanto Omar al-Mansouri emergia entre as pessoas. Sua figura majestosa, envolta em uma túnica branca impecável, avançava com uma determinação que fez os guardas recuarem. Em sua mão segurava um envelope lacrado e em seu rosto, a fúria e a autoridade se misturavam em uma expressão que não admitia discussão. O oficial superior o olhou incrédulo, mas permaneceu firme. Príncipe Omar, esta mulher foi declarada culpada por um tribunal deste país. O senhor não pode interferir na aplicação da lei. Omar subiu ao palco, sua presença dominando o espaço. Levantou a mão com o envelope, mostrando o conteúdo ao público. Essa mulher não é culpada de nada. Ela não é a mãe de Marlene, declarou com uma voz clara que ecoou em todos os cantos da praça. Eu sou o pai da menina, e Jasmine apenas a trouxe aqui para que ela ficasse comigo, seu pai legítimo. Um murmúrio de espanto percorreu a multidão enquanto os oficiais trocavam olhares desconcertados. Omar deu um passo à frente, abrindo o envelope e mostrando os documentos que continham uma prova irrefutável. Um certificado de DNA que confirmava que ele era o pai biológico de Marlene. Essa prova confirma isso, continuou Omar, voltando-se para os oficiais. Jasmine assumiu um fardo que não era dela, sacrificando tudo para proteger minha filha. Se há alguém que deve ser julgado aqui, esse alguém sou eu, não ela. O oficial superior pegou os documentos, analisando-os com atenção. Seu rosto endureceu enquanto lia, mas ele não podia contestar o que via. Isto é inesperado, disse com voz grave. Mas as leis do Catar não perdoam violações de moralidade, príncipe Omar. Esta mulher foi acusada de comportamento indecoroso e isso não muda com esta revelação. Omar deu mais um passo em direção ao oficial, seus olhos ardendo com uma intensidade que fez o homem recuar. As leis do Catar também valorizam a justiça e a verdade, replicou Omar, com uma força que fez todos se calarem. Vocês vão executar uma mulher que arriscou tudo para proteger minha filha?
Ou permitirão que essa injustiça manche para sempre nossa reputação? Porque se Jasmine é culpada, então eu também sou. O oficial superior levantou uma mão silenciando a multidão. A execução será suspensa, declarou finalmente. No entanto, a acusada deverá permanecer detida enquanto se avalia a punição adequada pelas acusações de comportamento imoral. Em relação ao seu trabalho como dançarina privada, as leis determinam uma punição corporal, cujo grau será decidido pelo tribunal. De acordo com nossas normas, isso pode incluir até 100 chicotadas. Jasmine sentiu as pernas tremerem, mas permaneceu firme. Seus olhos encontraram os de Omar, e em seu olhar, ela pôde ler uma promessa silenciosa. Ele não permitiria que mais nada acontecesse com ela. O oficial superior continuou. Esta decisão é final e será implementada após a deliberação dos detalhes nos próximos dias. A justiça humana não é um reflexo perfeito da verdade. Suas bordas são esculpidas por mãos trêmulas que frequentemente confundem poder com julgamento. Pouco depois, Jasmine foi sentenciada a 100 chicotadas e deportação por imoralidade, bem como por não ser a mãe biológica de Marlene. As autoridades determinaram que ela não poderia ficar com a menina, que ficaria sob a custódia exclusiva de Omar. Sentada no chão, sua mente vagava entre memórias e o medo do futuro. A notícia de sua sentença, as 100 chicotadas e a deportação, a mergulhou em uma mistura de resignação e desespero. Pensar em Marlene longe dela era a única dor maior que o castigo físico que a aguardava. De repente, o som metálico da porta se abrindo rompeu o silêncio. Jasmine levantou a cabeça e o que viu a deixou sem fôlego. Omar estava ali, de pé, com sua túnica branca impecável, mas seu rosto refletia algo além de preocupação. Uma resolução ardente que iluminava seus olhos escuros. Por um instante, Jasmine não sabia se estava sonhando. Seu corpo ficou tenso, seus lábios se abriram levemente em um sussurro inaudível, e seus olhos se encheram de incredulidade. Mas, quando seus olhares se encontraram, algo dentro dela se quebrou e renasceu ao mesmo tempo. Um grande sorriso iluminou seu rosto, transbordando de emoção. "Príncipe Omar!" exclamou, lutando contra o impulso de se levantar e se jogar em seus braços. Omar deu alguns passos em direção a ela. Seus olhos refletiam uma mistura de ternura e dor. "Jasmine", disse com uma voz que parecia carregar todo o peso de seu coração. "Levante-se, vamos sair daqui." As palavras de Omar a desarmaram completamente. Jasmine apertou os lábios, lutando contra as lágrimas que começavam a escorrer de seus olhos. Ela olhou para Omar, seus olhos brilhando com uma mistura de incredulidade e esperança. As palavras que ele acabara de dizer ecoavam em sua mente como algo impossível. "Vamos sair?" sussurrou sua voz trêmula, incapaz de acreditar que o pesadelo estava prestes a terminar. Omar estendeu uma mão em sua direção e naquele gesto havia uma promessa que não precisava de palavras. "Sim, Jasmine, não vou deixar que te machuquem. Nenhum golpe de chicote tocará seu corpo. Preparei tudo para tirá-la daqui." Ela hesitou por um momento. "E minha filha?" perguntou, suas palavras impregnadas de desespero. "O que acontecerá com Marlene?" Omar ajoelhou-se diante dela, segurando-a firmemente pelos ombros, enquanto sua voz se enchia de ternura. "Conseguimos a guarda dela. Marlene está segura e nos esperando. Não há nada a temer." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Jasmine, mas desta vez não eram de desespero, e sim de alívio. Omar se levantou, tirando um pequeno molho de chaves do bolso. Ele se virou para a porta e, com um leve toque no batente, 2 homens vestidos com roupas civis entraram com olhares decididos. Eles, assim como os guardas que haviam escoltado Jasmine até a prisão, não ofereceram resistência. A influência, a fortuna e o poder de Omar haviam aberto cada porta com precisão calculada. O silêncio envolvia o corredor enquanto eles avançavam. As sombras se alongavam sob a luz fraca das lâmpadas e os passos de Jasmine ressoavam em perfeita sincronia com os de Omar. A noite parecia protegê-los, oferecendo um manto de discrição. Ao chegarem a uma saída lateral, um carro escuro os aguardava.
Omar manteve a porta aberta para Jasmim, que entrou com uma mistura de temor e esperança. Confie em mim, disse ele enquanto se sentava ao lado dela. Está tudo sob controle. O carro deslizou suavemente pelas ruas de Doha. Embora o ambiente estivesse carregado de tensão, Jasmim encontrou conforto na presença de Omar. Suas mãos, entrelaçadas em um gesto protetor, transmitiam mais segurança do que qualquer palavra poderia expressar. O veículo chegou a um aeroporto privado, onde um pequeno avião branco com detalhes dourados os aguardava na pista, com as hélices girando lentamente. Jasmim desceu do carro e, antes que pudesse reagir, ouviu a voz mais doce e familiar que poderia imaginar naquele momento. Mamãe! Ela se virou imediatamente e seu coração parou ao ver Marlene correndo em sua direção. A menina usava um pequeno vestido branco que balançava ao vento e seu sorriso iluminava a noite. Sem pensar, Jasmim caiu de joelhos, estendendo os braços enquanto Marlene se lançava neles. Ela a abraçou com força, sentindo o calor de sua filha e o rápido pulsar de seu pequeno coração. Meu amor, exclamou Jasmim entre soluços. Você está aqui. Está comigo. Minha menina. Marlene, com os braços ao redor do pescoço da mãe, também chorava, mas suas lágrimas eram de alívio. Enquanto Jasmim acariciava os cabelos dela, ergueu o olhar para Omar, que observava a cena a poucos passos de distância. Em seus olhos havia ternura e uma promessa cumprida. Obrigada, murmurou Jasmim, sua voz quebrada pela emoção. Não sei como agradecer, príncipe Omar. Omar se aproximou e colocou uma mão no ombro de Jasmim. Você não precisa agradecer. O que importa é que vocês estão juntas. Com Marlene nos braços, Jasmim subiu na aeronave seguida por Omar. O interior era acolhedor, e o ambiente exalava uma calma que parecia selar o fim de seus tormentos. Omar sentou-se em frente a elas, e enquanto o piloto ligava os motores, Jasmim o olhou com uma leve expressão de incerteza. Para onde estamos indo? Perguntou. Para a Colômbia, respondeu Omar com um sorriso tranquilo. É um lugar seguro, longe dessas leis implacáveis. Lá poderemos recomeçar. As hélices começaram a girar mais rápido e, em pouco tempo, a aeronave decolou, deixando para trás o deserto e as sombras de um passado que Jasmim desejava esquecer. O amor tem o poder de transformar muros em portas e sombras em luz. Dias depois, a sala de estar de sua nova casa na Colômbia era um canto mágico. No centro da bela sala, Jasmim se movia com a graça que sempre encantara Omar, mas desta vez não havia espectadores nem contratos. Apenas os dois. Jasmim usava um traje de dança árabe em tons dourados e turquesa, com véus que flutuavam ao ritmo da música suave que preenchia o ambiente. Os guizos em seus tornozelos tilintavam como uma melodia distante do deserto. Seus movimentos eram fluidos e elegantes, mas agora carregavam um novo significado. A liberdade de quem dança por amor, e não por necessidade. Omar, sentado em um divã coberto de almofadas de seda, não desviava os olhos dela. Seu rosto exibia uma mistura de admiração e devoção, como se cada giro e gesto lhe revelassem algo mais profundo. Quando Jasmim terminou com um giro delicado e uma reverência, Omar se levantou, rompendo o suave silêncio que pairava na sala. Jasmim, disse com uma voz grave enquanto se aproximava dela. Nunca te disse isso com essas palavras, mas hoje não posso mais conter. Estou completamente apaixonado por você. Jasmim o olhou surpresa, seu coração batendo forte. Antes que pudesse responder, Omar continuou. Desde a primeira vez que te vi dançar, senti que algo em mim despertava. Naquela época, eu não sabia o que você significava para mim. E quando descobri que Marlene era minha filha, foi como se o destino tivesse trazido vocês duas para mim. Você não apenas me devolveu minha filha, Jasmim, você me devolveu a vida. Ela sentiu as lágrimas começarem a encher seus olhos, deu um passo em direção a ele, suas mãos trêmulas alcançando as de Omar. Omar, eu também te amo com todo o meu coração. Sua voz se quebrou pela emoção. Eu não sabia que você era o pai de Marlene,
Mas agora entendo por que nossas vidas se cruzaram. Não consigo imaginar minha vida sem você. Omar soltou uma de suas mãos e tirou uma pequena caixa de veludo negro do bolso de sua túnica. Ao abri-la, um anel com um delicado design árabe brilhou sob a luz suave da sala. Jasmine Rosales, você quer se casar comigo? Quer ser minha esposa e compartilhar uma vida juntos? Você, Marlene e eu? Ela assentiu, incapaz de conter o sorriso que iluminava seu rosto. Sim, Omar, sim, eu quero me casar com você. Omar pegou sua mão com cuidado e deslizou o anel em seu dedo. Em seguida, aproximou seu rosto do de Jasmine e, com infinita ternura, a beijou. Foi um beijo carregado de amor, gratidão e promessas de um futuro juntos. A música continuava tocando suavemente, e os véus que ainda pendiam de Jasmine se moviam com a brisa que entrava pelas janelas abertas, como se o próprio universo celebrasse sua união. No dia do casamento, o jardim estava decorado com flores que exalavam um perfume doce. Jasmine caminhava em direção a Omar, vestida com um traje de noiva que combinava detalhes tradicionais árabes com toques venezuelanos. Sua túnica branca, bordada com fios de ouro, brilhava sob a luz suave do entardecer. Ao seu lado, caminhava Marlene, carregando um pequeno buquê de flores brancas, seu rosto radiante de felicidade. Omar a esperava no final do corredor, vestido com uma túnica cerimonial impecável. Quando seus olhares se encontraram, o tempo pareceu parar. Jasmine sentiu que o peso dos sacrifícios e a dor do passado se dissipavam a cada passo que a aproximava dele. O celebrante recitou as palavras que os uniam. E ao final, quando Omar deslizou o anel no dedo de Jasmine, ela levantou os olhos, encontrando nele não apenas um homem, mas um refúgio. O primeiro beijo sob as estrelas selou uma promessa que ia além das palavras. Marlene correu para eles, abraçando-os com força, completando o quadro de felicidade. Naquele momento, Jasmine soube que havia encontrado mais do que uma nova vida. Ela havia encontrado um lar. No refúgio do amor, até mesmo a alma mais ferida pode encontrar conforto e recomeçar. Dê um curtir nesta história para ajudar a alimentar um cachorro abandonado na rua. Deixe seu nome nos comentários e enviaremos uma saudação personalizada.